Quebrei a cara no mercado. A gente precisa abrir o jogo e falar a verdade e a realidade sobre o mercado financeiro, sobre operações de day trade. E eu tô virando uma página aqui da minha vida que não tá dando mais para suportar. Vou desistir do mercado. Bom, se essa fosse a conclusão desse vídeo aqui hoje somente, talvez quem estaria perdendo seria eu mesmo, né? Mais ninguém. Não é mistério que nesses últimos tempos, de 2025 para cá, não tem sido um dos melhores momentos para mim no mercado e eu vou estar explicando o motivo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guimarães, tenho 23 anos e nesse ano de 2026 vai fazer aí 5 anos que eu estou inserido no mercado financeiro. Tudo começou lá de 2020 para 2021, aonde numa fase pós-pandêmica aí, né, ainda pandêmica, eu acabei pesquisando como seria, né, e como eu poderia fazer dinheiro a partir do conforto da minha casa, já que as coisas estavam bem complicadas naquele tempo, né? E por acaso eu acabei caindo aí de cabeça no day trade. Desde então, né, larguei minha faculdade, eu que fazia ali química, né? Comecei a estudar somente mercado financeiro, tá? E tomei essa decisão de fazer uma carreira, construir uma carreira, principalmente na área do day trade, né? Então lá em 2021 comecei operando mini índice, mini dólar na B3, até então buscando, né, um aprendizado, um conhecimento aonde me faria levar até onde eu queria, que era através do resultado, né? Que seria buscar resultado dentro desse mercado. Então, estudei muito, né? Investi em alguns cursos ali de price action, né? Enfim, e só lá em 2023 que eu vim aprovar a minha primeira mesa proprietária, né, no mercado brasileiro ainda. Bom, até que de 2023 eu consegui estar aprovando uma mesa proprietária, consegui ali estar colhendo, né, um pouco desse resultado de investimentos, de mentoria que eu havia feito. E com esse resultado, né, eu já tinha um grupo ali no Telegram, onde eu mostrava, compartilhava um pouco desses resultados, aprovações de mesa, repasses. E eu então acabei fazendo algumas mentorias, né, através do conhecimento que eu tinha para oferecer. E eu, como muito jovem, comecei a ver que era possível ter um sucesso no mercado, ter uma renda, né, acima da média aí do que hoje os brasileiros ganham. E eu comecei a assumir uma identidade, né, bem prepotente de que eu era capaz de tudo, eu era capaz de fazer mais e mais dinheiro no mercado e eu acabei construindo, né, uma idolatria em relação ao mercado e ao dinheiro. Para mim, o dinheiro era tudo, né? Tanto é que muito jovem, devido ao sucesso, né, ao mercado, eu pude começar aos poucos elevar o meu padrão e a minha qualidade de vida, né? E isso fez com que eu assumisse uma personalidade toda envolvida ali ao dinheiro, né? Queria mostrar para as pessoas, principalmente as pessoas que não acreditavam em mim, que eu era capaz sim e que se as pessoas replicassem o método e o que eu havia e o que eu estava fazendo, né, ao longo da minha jornada, elas também seriam capazes. Então eu não gostava, né, de demonstrar fraqueza, e principalmente os dias em que eu acabava saindo do gerenciamento ou os dias em que eu tinha alguma falha, eu não gostaria de demonstrar, porque eu queria assumir essa identidade que eu era inabalável, né? E eu comecei então de 2023 para 2024 a fazer uma migração, né, do mercado brasileiro para o mercado americano, devido a algumas circunstâncias aí, algumas mesas a qual eu estava inserido acabou quebrando, acabou falindo e foi aí então que eu tive, né, meu primeiro calote ali, né? E fiquei totalmente abalado, né? Não totalmente ainda, mas um pouco abalado com a situação que havia acontecido com a empresa que eu trabalhava ali, né? Prestando serviço para essa mesa proprietária na realidade, né? Onde eu fazia minhas operações e recebia. E então eu busquei me aventurar, né, no mercado americano, que as mesas ali já tinha mais
tempo, né, de mercado. As mesas ali ela tinha mais história do que uma mesa brasileira, né? Então eu senti mais confiança em acabar fazendo essa migração. Então lá para o início de 2024 eu acabei conhecendo o Nasdaq Futuro através da Bolsa de Chicago e comecei ali a operar, né, o Nasdaq através da Apex, né, depois e eventuais outras mesas proprietárias americanas. Bom, começou a dar certo para mim então, né, adaptar a metodologia e estudar uma coisa nova, né, que o mercado americano é totalmente diferente, a relação de volatilidade do mercado brasileiro. Eu comecei a estudar e lá para agosto, setembro mais ou menos, eu comecei a ter alguns repasses, né, da mesa e novamente eu vim a fazer o que eu já fazia lá no mercado da B3, que é mostrar a minha metodologia, né, o que de estudo eu tinha absorvido para poder passar conhecimento adiante, né. Acabei fechando ali uma parceria com um grande amigo que vinha ali comigo desde a B3, né, e a gente fez então a nossa primeira mentoria, nosso primeiro educacional, né? Acabou que a gente captou um número ali bem limitado de pessoas e acabou passando, né, a nossa metodologia ali para frente. E eu continuava a ter essa mesma postura de mostrar que eu era inabalável, que muito jovem eu tinha conhecimento e acabava demonstrando um comportamento que não é o ideal, não é o adequado, né? E no final de 2024, para o início de 2025, algumas parcerias que eu acabei fazendo, né, não acabaram dando certo, não só por culpa minha, mas enfim, eu não quero culpar ninguém, nem fazer com que as circunstâncias externas sejam responsável do que começou a acontecer comigo dali para frente, né? Então, de 2024 para 2025, eu acabei ficando um pouco desesperado com as circunstâncias externas e eu também, ao mesmo tempo que eu tirava dinheiro do mercado, eu negligenciava muito ele, né? E o dinheiro ele não aceita desaforo, né? E ao ponto que eu queria elevar meu padrão de vida, né? Minha qualidade de vida sem uma gestão financeira adequada, né? Porque eu pensava que o mercado por ter muita movimentação de dinheiro, né, todos os dias ali, que ali estava a minha fonte, ali eu poderia depositar minha confiança, eu poderia depositar a confiança em mim, que eu já sabia que eu estava tendo uma certa consistência e que eu não haveria, né, de pecar mais em relação ao gerenciamento. Mas bom, como todo mundo sabe, quando o calo aperta, quando alguma coisa não sai como planejado, e a gente não está tranquilo o suficiente para ir para frente da tela, isso acaba afetando muito a nossa cabeça e faz com que a gente não nos respeite dentro do mercado, fazendo com que a gente viole, né, o principal ponto que qualquer trader tem em sucesso, que é o gerenciamento de risco, né? Então eu acabei entrando ali numa bola de neve, né, de prejuízo, em meses ali sem retorno. E isso acabou me abalando muito, como eu construía toda a minha vida em relação ao que eu fazia no mercado, né? E no dinheiro em si. Quando as coisas foi desmoronando aos poucos, né? Eu fiquei meio que sem saída e pensava até em fazer besteira, tirar minha própria vida, porque nada mais fazia sentido. Eu tinha construído toda a minha mentalidade, toda a minha métrica do que eu era para as pessoas através do sucesso que eu estava tendo ali, né, repentinamente no mercado financeiro. E alguns projetos que eu fiz na época, né, como alguns copy trades, acabaram não vingando, né? E se você já teve algum projeto comigo lá atrás, se você confiou em mim lá atrás e eu não entreguei o que você esperava, esse vídeo aqui principalmente eu estou fazendo para pedir perdão para você. Eu fui falho, eu prometi uma coisa que eu acabei não entregando para você. Eu peço que você me perdoe, né? Eu confesso aí que eu negligenciei muita coisa na minha vida e se você ficou frustrado comigo, você tem total razão,
mas eu estou fazendo isso aqui justamente para poder virar essa página e começar uma nova jornada no mercado, agora fazendo as coisas certas, não cometendo o mesmo erro, né? Eu acho que uma das maiores bênçãos que eu pude ter recebido do mercado foi o fracasso, porque através do fracasso eu pude ver o quão pequeno eu sou e o quão falho, quão pecador como ser humano eu sou. E o fato de ter dado muito errado para mim, né, de 2024 para no finalzinho de 2024 para 2025, especificamente 2025 em si, fez com que eu chegasse em lugares e principalmente a Deus, né? Como eu via que já não tinha mais jeito a minha situação momentânea, eu resolvi dar um passo atrás e me distanciar por um tempo do mercado, né? Buscar outro meio de me manter financeiramente e por acaso eu acabei conhecendo o jiu-jitsu, né, como uma opção de resgate da daquela realidade dura que eu estava vivenciando, né, com perdas dentro do mercado financeiro devido à minha negligência, né? E o jiu-jitsu me levou até pessoas que me apresentaram a Deus, que era algo que eu não tinha antes. Como eu disse, eu idolatrava o dinheiro e o mercado. Então, quando tudo isso estava saindo da minha vida, eu estava querendo também acabar com ela, pois nada mais fazia sentido. Então, acabei chegando dentro de uma Gracie Barra. Para quem não conhece, a Gracie Barra é uma das maiores escolas de jiu-jitsu do mundo, né? Atravessando continentes aí, com inúmeros alunos, tá? E eu tive a sorte de estar conhecendo essa academia que me acolheu muito bem, né? Que quando teve uma oportunidade também de trabalho, onde hoje atualmente eu estou, me atendeu, me abraçou. E hoje eu falo abertamente para vocês que atualmente, né, a minha renda ela está concentrada aí dentro do que eu faço em serviços administrativos e de consultorias de venda ali dentro da escola. Não tenho, assim, tenho o maior orgulho de falar que eu estou fazendo isso atualmente, né? E dizer que através disso, né, através do jiu-jitsu também, eu pude refletir sobre o quão a vida é parecida com como as coisas acontecem dentro do tatame, né? No momento quando a gente entra ali no jiu-jitsu sem conhecimento nenhum, a gente está em situação de sufoco, está em situação de constante pressão e fazer com que eu enxergue que existe uma alternativa através de um conhecimento, de uma técnica que dá para sair daquela situação, né? Eu comecei a colocar esses aspectos que o jiu-jitsu me ensinou dentro do tatame também na vida. E não só isso, como mais importante, eu tive a oportunidade de ter um professor e uma pessoa, né, que está me levando para os caminhos de Deus, que é o caminho que realmente importa, né? E dizer que eu estou me conhecendo através de Cristo, e a partir do momento que eu conheço, né, me conheço com o meu nome, como Deus me conhece, eu sou uma criatura nova, né? E é exatamente por tudo isso ter acontecido na minha vida que eu estou tomando essa atitude de voltar de frente aqui para as câmeras e poder estar reatando a minha jornada dentro do mercado. Então, mais uma vez, se eu te magoei lá atrás, se eu não entreguei para você aquilo que você esperava, eu estou pedindo para você me conceder uma chance e tá começando tudo novamente aqui nesse canal com vocês. De início eu quero falar que dessa vez eu vou estar mostrando toda a minha jornada, mas com um tom mais humilde, mostrando o que realmente se passa, né? Porque muitas das vezes a gente vê outras pessoas já com sucesso no mercado garantido, já tendo aquele patamar que às vezes a gente pensa que é inalcançável, por às vezes estar preso, né, sem resultado, mas eu quero estar mostrando para vocês que isso é possível sim. Se eu fiz uma vez, eu consigo fazer outra e dessa vez eu vou fazer com Deus, dessa vez eu vou fazer com princípios, dessa vez eu vou fazer com humildade, né? Mostrando exatamente o que ocorre no dia a dia de uma pessoa que está se desenvolvendo, né, dentro de uma carreira no mercado financeiro. Então, a partir desse vídeo aqui agora,
eu quero estar mostrando para vocês a minha jornada. Inicialmente aí eu vou estar disponibilizando para vocês um curso que eu fiz na época com o intuito de vender a todo custo, né? Para algumas pessoas eu vou estar disponibilizando aqui nesse canal. Então é um conhecimento riquíssimo, tá? Vou deixar disponível aí para que vocês vejam o que eu tenho a oferecer tecnicamente, né? Primeiramente, e ao longo da minha jornada aí eu vou estar aprovando novamente contas de mesas proprietárias e estar mostrando a minha trajetória de maneira transparente, o mais transparente que eu conseguir aqui para vocês, tá? Então é isso, esse vídeo aqui é mais para dizer que eu tinha tudo aí para estar escolhendo desistir diante das minhas frustrações, mas eu estou vindo aqui como uma pessoa renovada para mostrar a minha real jornada nesse momento em que eu estou me reconstruindo, tá? Ao longo também dos vídeos que eu vou estar subindo aqui no canal, eu quero estar mostrando para vocês outros aspectos da minha vida que vão estar consolidando a minha mentalidade, né, ao longo aí da forma como eu me exponho dentro do mercado, tá? Uma dessas formas, como eu acabei de falar, é o jiu-jitsu, então eu quero também estar mostrando como o jiu-jitsu pode beneficiar nós, não somente, né, como tendo defesa pessoal ou sabendo nos defender, que é o que principalmente oferece, né, a arte, assim também como o jiu-jitsu esportivo, mas também está mostrando para vocês que nem só de tela a gente vive, né? Se a gente tiver uma rotina, tiver pontos ali coerentes do que seguir também fora do mercado, o mercado ele vai ser só um meio para que a gente alcance determinadas coisas na nossa vida, né? E não um fim. Que o grande problema, às vezes a gente pensa que o mercado é tudo na nossa vida e a gente acaba esquecendo das outras coisas. E às vezes por isso a gente não consegue ficar de bem com a gente mesmo. A forma como a gente às vezes idolatra o mercado, tendo um resultado ruim ou um resultado bom, determina o nosso humor, determina como a gente vai olhar para o mundo. E o mercado não pode ditar a forma como a gente olha para o mundo, sendo um resultado positivo ou um resultado negativo. O que tem que determinar isso é nós mesmos, né? De acordo com o que nós somos, pelo menos o que eu acredito agora, do que eu sou para Deus, do que eu sou para a verdade, né? E não do que eu sou aos olhos dos outros, né? Não o que eu sou a determinar o meu sucesso na profissão ao qual eu tenho, ao qual estou construindo, tá? Então quero estar mostrando para vocês também dentro dessa minha jornada o que rola também por fora dos bastidores aí do mercado, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Como eu disse aí durante esse vídeo, eu vou estar disponibilizando aí para vocês conhecimento, né, 100% gratuito aí, indicadores também para vocês me acompanharem, né? Também quero estar fazendo live aí mostrando meu processo, então para vocês não ficarem perdidos, saber o que eu estou fazendo ali também e se fizer sentido para vocês, né? Que eu não quero que vocês me olhem aqui como se eu fosse um mentor que fosse resolver a vida de vocês. Eu quero que vocês apenas me olhem como uma pessoa que está dedicada ao mercado ainda, apesar de tudo, e que se você vê que o que eu estou fazendo faz sentido para você e quiser me modelar ao ponto que eu consiga me desenvolver, se isso for proporcionar também uma evolução para o seu desenvolvimento, você pode estar replicando as coisas que eu venho fazendo aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Já peço para que vocês aí deixem seus comentários aí a respeito, né, desse meu depoimento, o que vocês esperam aí do canal, e pode estar mandando também sugestões aí ao meio dessa jornada conforme eu for subindo conteúdo aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então não se esquece aí de deixar o joinha aí para mim saber que vocês estão observando aí, né? E é isso aí, pessoal. Forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.